Beatriz Almeida, uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro, acabava de contratar a empregada doméstica perfeita. Carla era educada, discreta e vinha com ótimas referências. O que Beatriz não sabia era que estava colocando dentro de sua própria casa a amante de seu marido, que havia planejado tudo para roubar sua fortuna de 50 milhões de reais. Mas neste jogo de manipulação, quem realmente está sendo enganado vai chocar você. Me conta de onde está nos assistindo essa história que vai mudar completamente sua visão sobre confiança, traição e vingança. A mansão de Beatriz Almeida, na Barra da Tijuca, era um espetáculo de luxo e elegância. 3 andares, piscina infinita com vista para o mar, jardins que pareciam saídos de uma revista e garagem para 8 carros importados. Aos 45 anos, Beatriz havia herdado um império imobiliário do pai e multiplicado a fortuna através de investimentos inteligentes. Naquela manhã de segunda-feira, ela estava sentada em seu escritório doméstico, entrevistando candidatas para a posição de empregada doméstica. A anterior havia pedido demissão no mês passado, alegando problemas familiares, e desde então, Beatriz vinha procurando alguém de confiança. Senhora Beatriz, disse sua secretária particular, a última candidata chegou, Carla Silva. Mande ela entrar. A porta se abriu e entrou uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo uma roupa discreta, mas limpa. Carla Silva tinha uma beleza natural que chamava a atenção, mas parecia fazer questão de disfarçá-la. Seus movimentos eram cuidadosos, respeitosos. Bom dia, senhora Beatriz, Carla disse, fazendo uma pequena reverência. É uma honra conhecê-la. Beatriz observou a mulher à sua frente. Havia algo em Carla que inspirava confiança imediata. Talvez fosse a forma sincera como falava, ou o jeito como mantinha os olhos baixos em sinal de respeito. Por favor, sente-se, Beatriz disse, indicando uma cadeira em frente a... Conte-me sobre sua experiência. Carla se sentou na beira da cadeira, mantendo a postura ereta. Trabalhei por 5 anos para a família Mendonça em Ipanema. Cuidava da casa completa, organizava eventos, supervisionava outros funcionários quando necessário. E por que saiu de lá? A família se mudou para os Estados Unidos. A senhora Mendonça disse que eu poderia ir com eles, mas preferi ficar no Brasil. Tenho minha mãe aqui, ela está doente. Beatriz fez algumas anotações. A história soava genuína, e as referências que Carla havia trazido eram impecáveis. Carla, aqui em casa somos só eu e meu marido, Ricardo. Ele viaja muito a trabalho, então, na maior parte do tempo, você lidaria apenas comigo. O trabalho inclui limpeza geral, organização, alguns preparativos para jantares sociais. Você topa? Sim, senhora. Seria uma honra trabalhar para a senhora. Ótimo. O salário é de R$ 3.000 por mês, mais benefícios. Pode começar amanhã? Carla sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala, mas foi um sorriso contido, profissional. Pode sim, senhora Beatriz. Muito obrigada pela oportunidade. Me conta nos comentários se você já contratou alguém baseado apenas na primeira impressão, porque essa primeira impressão que Carla causou em Beatriz vai se revelar muito enganosa. Na manhã seguinte, Carla chegou pontualmente às 7h. Beatriz estava tomando café na varanda quando a nova empregada se apresentou. Bom dia, senhora Beatriz. Por onde gostaria que eu começasse? Bom dia, Carla. Que tal começar pela cozinha? Depois eu te mostro o resto da casa. Enquanto dava o tour pela mansão, Beatriz observou como Carla prestava atenção a cada detalhe. Ela fazia perguntas inteligentes sobre a rotina da casa, sobre as preferências de limpeza, sobre os horários. Senhora Beatriz, seu marido tem alguma preferência especial? Alguma coisa que eu deva saber? Ricardo é bem simples, gosta de ordem, mas não é exigente. Ele viaja muito, então você provavelmente não vai vê-lo com frequência. Carla assentiu, mas Beatriz notou um ligeiro brilho em seus olhos quando mencionou Ricardo. Ele trabalha com o quê? Importação e exportação. Tem escritórios no Rio e em São Paulo. Que interessante, deve ser um homem muito bem-sucedido. Havia algo na forma como Carla disse isso que fez Beatriz se sentir ligeiramente desconfortável, mas ela afastou o pensamento.
estava sendo paranoica. Nas primeiras 2 semanas, Carla se mostrou uma empregada exemplar. A casa nunca estivera tão organizada. As refeições eram preparadas com perfeição e ela tinha uma discrição admirável. Quando Beatriz recebia amigas para o chá da tarde, Carla servia com elegância e depois desaparecia, como se soubesse exatamente quando sua presença era ou não desejada. Beatriz, onde você encontrou essa joia? Perguntou Silvana, uma de suas amigas mais próximas, durante um almoço. Carla é perfeita, educada, eficiente e discreta. Sorte minha, Beatriz respondeu sorrindo. Finalmente encontrei alguém em quem posso confiar completamente. O que Beatriz não sabia era que naquele exato momento, Carla estava em seu quarto, fotografando documentos importantes que encontrara na gaveta da mesa de cabeceira de Beatriz. Contratos, extratos bancários, senhas anotadas em um pequeno caderno. Carla enviou as fotos por WhatsApp para um número salvo como Amor. A resposta veio rapidamente. Perfeito, princesa. Estamos no caminho certo. Continue assim. Carla sorriu ao ler a mensagem e rapidamente apagou a conversa, guardando o celular no bolso do uniforme. 2 semanas depois, Ricardo voltou de uma viagem de negócios para São Paulo. Beatriz estava ansiosa para vê-lo, mas quando ele chegou em casa, parecia distante e preocupado. Tudo bem, amor? Ela perguntou durante o jantar. Você está muito quieto. Só cansado da viagem, Ricardo respondeu, mexendo na comida sem muito apetite. Aliás, onde está a nova empregada? Quero conhecê-la. Carla? Ela já foi embora. Trabalha das 7h às 17h. Ah, que pena. Amanhã, então. Beatriz achou estranha a insistência de Ricardo em conhecer Carla, mas não disse nada. Afinal, era natural que ele quisesse conhecer a nova funcionária da casa. No dia seguinte, Ricardo fez questão de estar na cozinha quando Carla chegou para trabalhar. Você deve ser a Carla, ele disse, estendendo a mão. Sou Ricardo, marido da Beatriz. Muito prazer, senhor Ricardo, Carla respondeu, apertando sua mão. Ouvi muito falar do senhor. Espero que coisas boas, Ricardo sorriu. Apenas coisas boas, Carla confirmou. E Beatriz notou que o aperto de mão deles durou alguns segundos a mais do que seria normal. Havia algo na forma como eles se olharam que fez uma campainha tocar na mente de Beatriz, uma intimidade sutil que não deveria existir entre pessoas que acabaram de se conhecer. Me conta nos comentários, você já percebeu quando 2 pessoas fingem não se conhecer, mas há algo familiar entre elas? Porque o que Beatriz vai descobrir sobre Ricardo e Carla é muito pior do que ela imagina. Nos dias seguintes, Beatriz começou a notar pequenos detalhes que a incomodavam. Ricardo, que antes mal prestava atenção aos funcionários da casa, agora sempre perguntava sobre Carla. Como a Carla está se adaptando? Ele perguntava durante o jantar. Ela precisa de alguma coisa? Está satisfeita com o trabalho? Talvez devêssemos aumentar o salário dela. Empregadas boas são difíceis de encontrar. Beatriz achava estranho o súbito interesse do marido pela nova funcionária, mas tentava afastar os pensamentos negativos. Ricardo sempre foi um bom patrão. Talvez estivesse apenas sendo gentil. Mas havia outros sinais. Carla, que antes era totalmente discreta, agora parecia sempre estar por perto quando Ricardo estava. Ela inventava desculpas para limpar a sala quando ele estava assistindo TV, ou para organizar o escritório quando ele estava trabalhando. E Ricardo não parecia se incomodar. Na verdade, ele parecia gostar da atenção. A suspeita real começou numa noite, quando Beatriz foi ao banheiro durante a madrugada e notou que Ricardo não estava na cama. Desceu as escadas e o encontrou na cozinha, olhando pela janela que dava vista para a casa da piscina, onde ficava o quarto de empregada. Ricardo, o que você está fazendo acordado? Ele se virou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Ah, não conseguia dormir. Vim beber um pouco d'água. Mas quando Beatriz olhou pela janela, viu uma luz acesa no quarto de empregada. Carla também estava acordada, e pela sombra na cortina parecia estar olhando em direção à casa principal. Que estranho, Beatriz murmurou. Por que ela estaria acordada a essa hora? Ricardo não respondeu. Mas Beatriz viu uma gota de suor descer por sua testa, mesmo a casa estando com ar-condicionado. Talvez ela esteja doente, ele disse finalmente. Amanhã você deveria perguntar se ela está bem.
Naquele momento, uma suspeita terrível começou a se formar na mente de Beatriz. Uma suspeita que, se fosse verdade, significaria que ela havia colocado uma cobra dentro de sua própria casa. No dia seguinte, Beatriz decidiu testar suas suspeitas. Fingiria que iria ao shopping, mas voltaria mais cedo para observar o comportamento de Ricardo e Carla. Carla, vou fazer compras e almoçar fora. Devo voltar só no final da tarde, ela anunciou, pegando a bolsa. Sim, senhora, vou aproveitar para fazer a limpeza geral da sala. Ricardo está em casa, no escritório. Se precisar de alguma coisa, pode chamá-lo. Beatriz saiu de casa, mas deu apenas uma volta no quarteirão antes de estacionar do outro lado da rua, com vista para a mansão. De lá, conseguia observar a casa sem ser vista. Ela não teve que esperar muito. 15 minutos depois de sua saída, Carla abandonou qualquer pretensão de limpeza e caminhou diretamente para a área da piscina. Mas não foi para o quarto de empregada. Ela se dirigiu para a área de lazer, onde Ricardo a estava esperando. O que Beatriz viu a seguir fez seu sangue gelar. Ricardo se levantou de uma das espreguiçadeiras e abraçou Carla de uma forma que não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. Eles se beijaram com paixão, como amantes que não se veem há muito tempo. Meu Deus! Beatriz sussurrou, sentindo as mãos tremeram no volante. Ela pegou o celular e começou a filmar a cena. Precisava de evidências do que estava vendo, porque mesmo presenciando, ainda tinha dificuldade de acreditar. Beatriz desceu o vidro do carro ligeiramente, tentando ouvir a conversa entre os dois. A distância e o barulho do trânsito dificultavam, mas ela conseguiu captar algumas frases soltas. Está funcionando perfeitamente, dizia Carla. Ela não suspeita de nada, Ricardo respondia. Os documentos estão todos fotografados. Carla mostrava algo no celular para Ricardo. Mais algumas semanas e teremos acesso a tudo. Ricardo assentiu. Beatriz sentiu náusea tomando conta dela. Não era apenas uma traição conjugal. Era algo muito pior. Era um plano elaborado para... Para quê? Ela continuou filmando até que os dois se separaram. Carla voltou para a casa, arrumando rapidamente os cabelos e a roupa. Ricardo foi para o escritório, ajeitando a camisa como se nada tivesse acontecido. 15 minutos depois, Beatriz voltou de suas compras, fingindo normalidade. Oi, amor. Beatriz cumprimentou Ricardo normalmente quando entrou. Como foi seu dia? Tranquilo. Trabalhei no escritório a manhã toda. Ele mentiu sem pestanejar. A facilidade com que Ricardo mentia fez Beatriz perceber que, provavelmente, ele vinha enganando-a há muito mais tempo do que imaginava. Se ele conseguia mentir tão naturalmente sobre uma tarde inteira, o que mais ele havia escondido dela? E a Carla? Ela trabalhou bem? Mal a vi. Acho que ela estava limpando outras partes da casa. Beatriz assentiu, mantendo uma expressão neutra, mas por dentro sentia uma mistura de raiva e nojo. Como ele conseguia olhar em seus olhos e mentir tão descaradamente? Vou tomar um banho, ela disse, subindo para o quarto. No banheiro, com a porta trancada e o chuveiro aberto para disfarçar qualquer som, Beatriz finalmente permitiu que as lágrimas saíssem. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Me conta nos comentários. No lugar da Beatriz, você confrontaria os dois imediatamente ou investigaria mais fundo primeiro? A decisão dela vai definir tudo. Em vez de confrontar o marido e a empregada, Beatriz decidiu investigar até onde ia a traição. Ela precisava saber exatamente o que eles estavam planejando antes de agir. No dia seguinte, enquanto Ricardo estava no escritório e Carla trabalhava na casa, Beatriz ligou para um detetive particular que uma amiga havia recomendado meses antes, durante um caso de divórcio. Investigações Ribeiro, Marcos falando. Marcos, meu nome é Beatriz Almeida. Preciso de seus serviços para um caso muito delicado. Estou ouvindo, senhora. Suspeito que meu marido está tendo um caso com nossa empregada doméstica. Mas não é só isso. Acho que eles estão planejando algo contra mim. Entendi. Que tipo de evidências a senhora precisa? Tudo. Quero saber há quanto tempo isso está acontecendo, se eles se encontram fora de casa. E, principalmente, quero investigar o passado dessa mulher. Posso começar hoje mesmo. Vou precisar de algumas informações básicas. Beatriz forneceu todos os dados que tinha sobre Carla Silva
incluindo as referências que ela havia apresentado durante a entrevista. 3 dias depois, Marcos ligou com informações que fizeram o sangue de Beatriz gelar. Senhora Beatriz, preciso que nos encontremos pessoalmente. O que descobri é muito sério. Eles se encontraram em um café discreto em Ipanema, longe de qualquer lugar onde Ricardo ou Carla pudessem vê-los. Primeiro, sobre o caso entre seu marido e a empregada. Marcos disse, abrindo uma pasta. Consegui fotografá-los juntos em 3 ocasiões diferentes. Eles se encontram regularmente em um apartamento no centro do Rio. Marcos mostrou as fotos para Beatriz. Em uma delas, Ricardo e Carla entravam juntos no prédio. Em outra, eles estavam se beijando na varanda do apartamento. Há quanto tempo isso está acontecendo? Baseado nos registros que consegui obter, pelo menos 6 meses. E senhora Beatriz, há algo muito mais grave. Marcos retirou outros documentos da pasta. Carla Silva não existe. Como assim? O nome verdadeiro dela é Carolina Santos. Ela tem 28 anos e possui antecedentes criminais em São Paulo por estelionato e falsificação de documentos. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As referências que ela me deu, todas falsas. A família Mendonça que ela mencionou não existe. Pelo menos não nas circunstâncias que ela descreveu. Marcos continuou revelando informações ainda mais perturbadoras. Senhora Beatriz, investigamos também os movimentos financeiros de seu marido. Ele vem transferindo pequenas quantias de dinheiro das contas conjuntas do casal para contas em nome de empresas fantasmas. Quanto ele já roubou? Nos últimos 6 meses, aproximadamente 2 milhões de reais. Beatriz se apoiou na mesa para não desmaiar. Mas há mais, Marcos continuou. Baseado no padrão que observamos, eles têm um plano muito elaborado. Seu marido está drenando suas contas gradualmente para não levantar suspeitas. Ao mesmo tempo, Carolina está coletando informações sobre todos os seus bens. Que tipo de informações? Senhas, documentos, contatos bancários, tudo o que ela precisa para ter acesso completo às suas contas e propriedades. Marcos mostrou fotos de Carolina fotografando papéis no quarto de Beatriz. O objetivo final, pelo que conseguimos determinar, é conseguir uma procuração geral em nome dela. Eles vão simular que a senhora teve algum tipo de colapso mental ou problema de saúde. Isso é possível? Com os contatos certos na área médica e jurídica, sim. E pelo que descobrimos, eles já estão conversando com pessoas que podem ajudar nesse processo. Marcos abriu outra seção de sua pasta. Senhora Beatriz, seu marido tem conexões com médicos e advogados que já estiveram envolvidos em esquemas similares. Dr. Henrique Carvalho, psiquiatra, já assinou laudos questionáveis em troca de dinheiro. Quanto tempo eles precisam para executar o plano? Baseado no ritmo atual, eu diria que em 2 meses eles terão tudo o que precisam. Eles vão conseguir a procuração, transferir toda a sua fortuna e depois... Marcos hesitou. Depois o quê? Depois a senhora pode sofrer ou ser internada permanentemente por problemas mentais. Beatriz fechou os olhos, tentando processar a magnitude da traição. Não era apenas o marido tendo um caso, era uma conspiração elaborada para roubar tudo o que ela tinha construído e possivelmente matá-la. Marcos, quanto você cobra para continuar investigando e me ajudar a reunir evidências legais? Para um caso como este, onde a vida da cliente está em risco, eu trabalho até o final. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. Naquele momento, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Ricardo e Carolina pensavam que ela era apenas uma mulher rica e ingênua, estavam muito enganados. Beatriz não havia construído um império de 50 milhões de reais, sendo ingênua. Ela sabia exatamente como jogar o jogo deles, e ia vencer. Beatriz sabia que não podia enfrentar Ricardo e Carolina sozinha. Ela precisava de ajuda profissional e precisava de pessoas que não tivessem conexões com sua vida pessoal. No dia seguinte, ela procurou Helena Ribeiro, uma advogada especializada em crimes financeiros que Marcos havia recomendado. Doutora Helena, preciso de sua ajuda com uma situação muito delicada, Beatriz disse durante a reunião no escritório da advogada. Estou ouvindo. Beatriz contou toda a história, mostrando as evidências que Marcos havia coletado. Helena examinou os documentos com atenção crescente. Senhora Beatriz, isso não é apenas um golpe financeiro comum.
Isso é uma operação muito sofisticada. Seu marido tem conhecimento de procedimentos legais que a maioria das pessoas não teria. O que você quer dizer? A tentativa de conseguir procuração através de incapacidade mental, as transferências graduais de dinheiro, a documentação falsa, isso requer conhecimento jurídico avançado e contatos em várias áreas. Helena pegou uma lupa e examinou alguns documentos mais de perto. Estes carimbos médicos, estas assinaturas, eu reconheço alguns destes nomes. São profissionais que já estiveram envolvidos em outros esquemas similares. Beatriz sentiu um frio na espinha. Outros esquemas? Senhora Beatriz, eu acho que seu marido não é um golpista amador. Ele pode ser parte de uma rede especializada em roubar fortunas de pessoas ricas. Me conta nos comentários. Você acha que existem redes organizadas especializadas em roubar heranças de pessoas ricas? A descoberta que vem a seguir vai chocar você. Helena tinha contatos na Polícia Federal e decidiu investigar o passado de Ricardo mais profundamente. O que descobriram fez Beatriz entender que havia sido alvo de um plano muito maior do que imaginava. Senhora Beatriz, Helena disse durante uma reunião 3 dias depois, preciso que se sente. O que vamos revelar é chocante. O que vocês descobriram? Ricardo Almeida não é o primeiro nome dele. Ele se chamava Roberto Carlos Silva e nos últimos 15 anos se casou pelo menos 4 vezes. Helena abriu uma pasta com fotografias e documentos. Primeira esposa, Maria Fernanda Souza, herdeira de uma empresa de transporte em São Paulo. Casaram em 2008. Ela morreu em um acidente de carro em 2010, depois de transferir a maior parte de sua fortuna para contas conjuntas. Beatriz sentiu náusea. Segunda esposa, Ana Luísa Mendes, dona de uma rede de farmácias no Rio Grande do Sul. Casaram em 2012. Ela foi internada em um hospício em 2014 por problemas mentais e morreu lá, 2 anos depois. Toda a fortuna dela foi para Ricardo. Meu Deus! Terceira esposa, Cláudia Santos, empresária do ramo alimentício em Minas Gerais. Casaram em 2017. Ela desapareceu em 2019 durante uma viagem de negócios. Nunca foi encontrada, mas foi declarada morta após 2 anos. Helena colocou a última foto sobre a mesa. E agora você, senhora Beatriz, a 4ª vítima. E Carolina? Qual o papel dela nisso tudo? Ela é a parceira fixa dele há pelo menos 6 anos. Em todos os casos anteriores, ela se infiltrou na vida das vítimas como empregada, enfermeira ou assistente pessoal. Helena mostrou fotos de Carolina com aparências diferentes ao longo dos anos. Ela é uma atriz consumada. Muda completamente de personalidade conforme a situação exige. Aqui ela está loira, trabalhando como enfermeira de Ana Luísa. Aqui está morena, como secretária de Cláudia. Beatriz estudou as fotos com horror. Uma delas, Carolina, estava em um tribunal, testemunhando a favor de Ricardo sobre o estado mental de uma das vítimas anteriores. Como eles não foram pegos ainda? Porque são muito cuidadosos. Sempre há uma explicação plausível para tudo. Acidentes, doenças mentais, desaparecimentos. E Ricardo sempre aparece como o marido devastado que herda por direito. Helena se inclinou para a frente. Senhora Beatriz, você está em perigo mortal. Baseado no padrão anterior, você tem no máximo 2 meses antes que eles executem a fase final do plano. O que podemos fazer? Primeiro, vamos documentar tudo e enviar cópias para várias autoridades, para garantir que, se algo acontecer com você, eles sejam investigados imediatamente. Helena abriu seu laptop. Segundo, vamos montar uma operação para pegar eles em flagrante. Mas isso vai exigir que você continue fingindo que não sabe de nada. Isso não é muito perigoso? É extremamente perigoso. Mas é a única forma de conseguir evidências suficientes para prendê-los e salvar outras possíveis vítimas. Helena mostrou um plano detalhado na tela. Vamos fazer o seguinte: você vai deixar que eles avancem com o plano deles, mas vamos estar documentando tudo. Quando eles tentarem fazer o movimento final, estaremos prontos. Como? Você vai fingir que está ficando confusa, esquecida. Vai acelerar o plano deles. Quando eles tentarem conseguir a procuração ou te internar, teremos agentes federais prontos para agir. Nos dias seguintes, Beatriz voltou para casa e começou a representar o papel mais importante de sua vida.
Ela continuou fingindo que não sabia de nada, mas agora estava preparada. Ela permitiu que Carolina continuasse fotografando documentos, mas agora alguns dos documentos eram falsos, preparados especificamente para enganá-los e criar evidências de suas ações. E ela começou a interpretar uma mulher que estava gradualmente perdendo a sanidade mental. Ricardo, amor, ela disse uma manhã, estou me sentindo tão estranha ultimamente. Às vezes não lembro onde coloquei as coisas. Ricardo mal conseguiu esconder a satisfação em seus olhos. Talvez devêssemos consultar um médico, amor, por precaução. Você acha? Acho que seria o melhor. Conheço um especialista muito bom. Beatriz sabia exatamente qual especialista ele tinha em mente. Doutor Henrique Carvalho, o psiquiatra corrupto que Helena havia identificado. Está bem, ela concordou. Se você acha que é necessário. Naquela noite, Beatriz ouviu Ricardo ao telefone com alguém. Ela está começando a mostrar sinais. Podemos acelerar o cronograma. A armadilha estava sendo preparada, mas dessa vez quem cairia nela seriam Ricardo e Carolina. Uma semana depois, Ricardo levou Beatriz para uma consulta com o Dr. Henrique Carvalho, o psiquiatra corrupto. O que Ricardo não sabia era que Helena havia investigado o médico e descoberto que ele já havia assinado laudos falsos em troca de dinheiro. Durante a consulta, Beatriz interpretou magistralmente o papel de uma mulher confusa e desorientada, enquanto gravadores escondidos em sua bolsa documentavam tudo. Doutor, ela anda muito esquecida, Ricardo disse com falsa preocupação. Às vezes não reconhece pessoas próximas, não lembra onde guardou coisas importantes. Entendo, doutor. Carvalho disse, fazendo anotações que já estavam previamente combinadas. E há quanto tempo isso está acontecendo? Uns 3 meses. Ricardo mentiu descaradamente. Beatriz fingiu confusão na hora certa. Desculpe, doutor. Onde estamos mesmo? Por que estou aqui? Dr. Carvalho trocou um olhar significativo com Ricardo, exatamente como Helena havia previsto que aconteceria. Senhora Beatriz, vou recomendar alguns exames mais detalhados. Pode ser necessário um período de observação em ambiente controlado. Observação? Beatriz perguntou, fingindo pânico. Eu vou ficar internada? Apenas por precaução, Dr. Carvalho disse com falsa gentileza. Para seu próprio bem. Me conta nos comentários. Você conseguiria fingir estar louco para pegar criminosos? A coragem da Beatriz vai impressionar você. Depois da consulta, Ricardo estava eufórico. No carro ele ligou para Carolina, pensando que Beatriz estava dormindo no banco do passageiro. Na verdade, ela estava gravando tudo no celular. Funcionou perfeitamente. O médico disse que ela precisa de internação imediata. Podemos conseguir a procuração ainda esta semana. Quando chegaram em casa, Carolina estava esperando na cozinha, mal conseguindo conter a ansiedade. E então? Ela perguntou, assim que Ricardo entrou. Melhor do que esperávamos, Ricardo respondeu, beijando-a apaixonadamente. Em uma semana vamos ser livres e milionários. Finalmente, Carolina suspirou. Não aguento mais fingir ser empregada dessa mulher. Logo você não vai precisar fingir mais nada. Vamos para o exterior e nunca mais olhamos para trás. O que eles não sabiam era que Beatriz estava na escada, filmando toda a conversa através das grades do corrimão. No dia seguinte, Beatriz encenou seu colapso mental. Durante o café da manhã, ela começou a agir de forma completamente errática. Ricardo, onde estão todas essas pessoas? Por que há tanta gente na nossa casa? Ela perguntou, olhando para cantos vazios. Que pessoas, amor? Somos só nós. Não. Há muita gente aqui. Eles estão mexendo nas minhas coisas. Beatriz gritou, correndo pela casa e derrubando objetos. Carolina apareceu na sala, fingindo preocupação. Senhora Beatriz, a senhora está bem? Você trouxe eles aqui. Beatriz apontou para Carolina. Eu sei quem você não é Carla. Ricardo e Carolina trocaram olhares alarmados. Será que ela havia descoberto algo? Amor, você está confusa, Ricardo disse, segurando Beatriz pelos braços. Carla está aqui para nos ajudar. Não, é perigosa. Ela quer me fazer mal. Beatriz continuou gritando e se debatendo até que Ricardo ligou para Dr. Carvalho. Doutor, minha esposa está tendo um surto completo.
Preciso interná-la imediatamente. Dentro de 2 horas, Beatriz estava sendo levada para a Clínica Esperança, um hospital psiquiátrico particular que Ricardo havia escolhido cuidadosamente por ter médicos em sua folha de pagamento. O que ele não sabia era que Helena havia comprado a clínica secretamente 3 semanas antes, através de empresas fantasmas criadas especificamente para essa operação. Na clínica, Beatriz foi recebida pela doutora Mariana Costa, que estava totalmente ciente do plano real. Como está se sentindo, dona Beatriz? A médica perguntou quando ficaram sozinhas no quarto. Pronta para a segunda fase, Beatriz respondeu, voltando completamente ao normal. Ricardo vai tentar conseguir a procuração geral hoje mesmo. Já preparamos tudo. Quando ele vier com os papéis, vamos ter câmeras gravando cada palavra. E os agentes federais estarão posicionados em pontos estratégicos. Beatriz sorriu pela primeira vez em semanas. E as contas falsas que criamos? Todas prontas. No momento em que ele tentar transferir o dinheiro fictício, estará confessando todos os crimes anteriores para os agentes que estarão monitorando as transações. Naquela tarde, Ricardo chegou à clínica com uma pasta cheia de documentos e acompanhado de Dr. Carvalho e um advogado corrupto. Doutor, preciso urgentemente de uma declaração de incapacidade mental total para minha esposa. É para protegê-la de decisões financeiras prejudiciais. Claro, Dr. Carvalho concordou prontamente. Ela claramente não está em condições de tomar qualquer decisão. O que eles não sabiam era que cada palavra estava sendo gravada em alta definição e transmitida ao vivo para uma equipe da Polícia Federal. E você tem a procuração geral preparada? Ricardo perguntou ao advogado. Sim. Com esta declaração médica, você terá controle total sobre todos os bens dela. Propriedades, contas bancárias, investimentos, tudo. Ricardo assinou os papéis com satisfação evidente, mal conseguindo esconder sua euforia. Finalmente, ele murmurou, 150 milhões de reais. Conseguimos. E a esposa? O advogado perguntou. O que faremos com ela a longo prazo? Ela vai ficar aqui, Ricardo respondeu friamente. Para sempre. Em alguns meses, pode ter um acidente devido ao estado mental dela. Dr. Carvalho assentiu, confirmando o plano de assassinato. Naquele momento, todos os crimes estavam confessados e gravados. No dia seguinte, Ricardo e Carolina foram ao banco fazer as primeiras transferências. Eles acreditavam estar movendo o dinheiro real de Beatriz para contas controladas por eles. Na verdade, estavam transferindo dinheiro marcado da Polícia Federal para contas que estavam sendo monitoradas 24 horas por dia. Amor, conseguimos, Carolina disse, abraçando Ricardo no estacionamento do banco. Somos ricos. Não só ricos, Ricardo respondeu. Somos livres. Beatriz nunca mais vai sair daquela clínica. E as outras evidências que estão guardadas no sítio? Carolina perguntou casualmente. Vamos deixar enterradas. Depois de alguns anos no exterior, vendemos o terreno e ninguém nunca vai descobrir os corpos. Eles não sabiam que cada palavra estava sendo gravada por microfones que a Polícia Federal havia instalado no carro de Ricardo durante a noite. Naquela noite, Ricardo e Carolina estavam celebrando em um dos restaurantes mais caros da Barra da Tijuca. Eles brindavam com champanhe e Dom Perignon, acreditando que finalmente eram livres e milionários. Amor, não acredito que conseguimos, Carolina disse, erguendo a taça. 150 milhões de reais. E o melhor de tudo, Ricardo respondeu sorrindo, é que Beatriz nunca mais vai ser Em alguns meses, ela vai ter um acidente na clínica. Você acha que ela suspeitou de alguma coisa no final? Claro que não, ela sempre foi ingênua demais. Acreditou em tudo. Naquele exato momento, o restaurante foi cercado por agentes federais fortemente armados. Ricardo Silva, você está preso por assassinato múltiplo, estelionato e formação de quadrilha. Carolina Santos, você está presa pelos mesmos crimes. O casal se olhou em pânico total. O champanhe escorreu pela mesa quando Carolina derrubou a taça. Há um engano! Ricardo gritou, tentando se levantar. Eu sou Ricardo Almeida, empresário respeitado. Nós sabemos exatamente quem você é, disse o agente, mostrando uma pasta com fotos. E sabemos de Maria Fernanda Souza, Ana Luísa Mendes, Cláudia Santos e da tentativa contra Beatriz Almeida. Carolina começou a chorar descontroladamente.
Como vocês descobriram? Como vocês sabem de tudo isso? Naquele momento, a porta do restaurante se abriu e Beatriz entrou calmamente, vestindo um elegante vestido preto e acompanhada de Helena Ribeiro e Marcos, o detetive. Ela estava perfeitamente sã, com a postura confiante de sempre, e um sorriso que fez o sangue de Ricardo gelar. "Olá, querido", Beatriz disse, aproximando-se da mesa onde eles estavam algemados. "Surpresa?" A expressão no rosto de Ricardo foi de puro terror, como se ele estivesse vendo um fantasma. "Beatriz, mas você está louca, você está louca, Ricardo, e nunca estive realmente internada." Beatriz puxou uma cadeira e se sentou elegantemente à mesa. "Sabe o que é mais engraçante? Vocês dois acharam que eram muito inteligentes, mas na verdade caíram na armadilha mais óbvia do mundo. Me conta nos comentários, qual foi a expressão que você imagina que Ricardo e Carolina fizeram ao perceber que foram enganados o tempo todo? Quando você descobriu?" Carolina gaguejou. "Descobri há semanas. Vi vocês se beijando na piscina. Ouvi suas conversas, fotografei, gravei, documentei tudo." Beatriz abriu uma pasta e mostrou dezenas de fotos e transcrições. Cada encontro de vocês, cada transferência bancária, cada conversa sobre como me matar, tudo registrado. Ricardo tentou uma última cartada. "Você não pode provar nada, são só suspeitas." Beatriz sorriu friamente. "Posso não? Helena, pode tocar a gravação da procuração?" Helena ligou um pequeno gravador e a voz de Ricardo ecoou pelo restaurante. "Ela vai ficar na clínica para sempre. Em alguns meses pode ter um acidente devido ao estado mental dela." E a voz do Dr. Carvalho concordando com o plano de assassinato. "E esta aqui é minha favorita", Beatriz continuou, tocando outra gravação. A voz de Carolina falou claramente. "E as outras evidências que estão guardadas no sítio?" E Ricardo respondendo. "Vamos deixar enterradas. Depois de alguns anos no exterior, vendemos o terreno e ninguém nunca vai descobrir os corpos." "Corpos?" o agente federal perguntou. "Quantos corpos estão enterrados nesse sítio?" Ricardo percebeu que havia se condenado completamente. Eu disse sim, Beatriz retrucou. "E nossa equipe já está escavando sua propriedade em Teresópolis. Até agora encontraram 3 corpos, seus ex-esposas." Carolina desabou em choro. "Eu não queria que elas morressem. Era só para roubar o dinheiro." "Mas você ajudou mesmo assim", o agente disse. "Em todos os casos." Ricardo olhou diretamente para Beatriz com ódio puro. "Você nos destruiu." Beatriz se levantou graciosamente. "Eu não disse. Vocês se destruíram sozinhos no momento em que decidiram me subestimar." Ela se inclinou ligeiramente em direção a Ricardo. "Sabe qual foi seu maior erro? Achar que eu era apenas uma mulher rica e ingênua. Mas eu não construí um império de 50 milhões sendo ingênua." 6 meses depois, Ricardo e Carolina foram condenados a 5 prisões perpétuas cada um, sem direito à progressão de pena. O julgamento foi transmitido ao vivo e chocou todo o país. As 3 ex-esposas de Ricardo foram encontradas e sepultadas com dignidade. Suas famílias finalmente tiveram justiça. Beatriz testemunhou como sobrevivente, contando em detalhes como descobriu o plano e como armou a operação para prendê-los. "Senhores jurados", ela disse seu depoimento final, "este homem destruiu 4 famílias, matou 3 mulheres inocentes por pura ganância. Ele tentou me matar também, mas subestimou minha determinação de sobreviver e de fazer justiça." Quando a sentença foi lida, Ricardo sussurrou para Beatriz. "Você pode ter vencido agora, mas isso não acabou." Beatriz se aproximou dele pela última vez. "Para você acabou sim. E sabe por quê? Porque aprendi uma lição muito importante. Nunca mais serei vítima de ninguém." 2 anos depois, Beatriz havia se tornado uma consultora especializada em ajudar mulheres a identificar e se proteger de golpes matrimoniais. Ela dava palestras pelo país inteiro. A melhor defesa contra predadores, ela sempre dizia, é ser mais inteligente do que eles. Um dia ela recebeu uma carta anônima. "Você não conseguiu todos nós, outros virão." Beatriz leu a carta, sorriu e a jogou no lixo. "Porque uma vez que você sobrevive a predadores e os derrota, você nunca mais volta a ser presa. Você se torna o caçador."
e Beatriz Almeida havia se tornado a caçadora mais perigosa do Brasil. Me conta nos comentários. Qual foi a parte dessa história que mais te marcou? E você acredita que pessoas como Ricardo e Carolina merecem uma segunda chance? Essa foi a história de uma mulher que se recusou a ser vítima e transformou sua dor em poder para proteger outras pessoas. Se você chegou até aqui, me conta de onde está nos assistindo e se você acredita que a justiça sempre prevalece, mesmo quando demora. E lembra, confie sempre nos seus instintos. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.